Oi, quinto ano. A tia voltou agora para nós corrigirmos. Vamos lá? Vocês leram o texto e agora vamos lá fazer o que se pede. Número 1. O romance Alice no País das Maravilhas foi publicado em 1865, no século XIX, hein, gente? Um ano após Viagem ao Centro da Terra, que é o livro que nós vamos fazer o trabalho em breve. Eu espero que vocês estejam em dia com a leitura desse livro e já tenham iniciado o do quarto. Letra A. Identifique e sublinhe o trecho do texto em que é possível verificar uma relação entre essas duas obras. Bom, aqui na página 27, no último parágrafo, tá? Quando fala, quantos quilômetros devo ter caído? Disse em voz alta, devo estar próxima do centro da Terra. Deixe-me ver, uns 6.000 quilômetros deve ser por aí. Então, essa é a parte do texto que que tem a relação entre essas duas obras que nós acabamos de ler. Letra B. Em sua opinião, o que essas duas histórias têm em comum? Quem disse que as duas histórias têm em comum que dois jovens que se aventuram em um lugar desconhecido, acertou, tá? Então, página 28, preposição. Como nós vimos, agora nós vamos colar, vocês colaram e agora a gente corrige. Leia o texto a seguir e responda as questões. Na China, está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se sobre os carros, chamado de Transit Elevate Bus. Esse sistema de transporte foi elaborado para a melhoria do trânsito em grandes cidades chinesas, como Xangai e Pequim. Ele funcionará a eletricidade e, mesmo transportando até 1.200 passageiros, custará menos que o sistema de metrô. Os testes começaram em 2016. Então, vocês colaram aí o material complementar. Letra B. Com que finalidade o sistema de trânsito citado no texto está sendo desenvolvido? Quem disse que com a finalidade de melhorar o trânsito de cidades chinesas, acertou. C. Note que o texto, antes das colagens, apresentava palavras desconexas e falta de sentido em alguns trechos. Depois de completar as lacunas, que diferenças você percebeu no texto? Quem disse que o texto ficou com mais sentido, com mais clareza, acertou. Letra D. Leia as frases abaixo, e analise os diferentes sentidos da palavra sobre, de acordo com o contexto. Na China, está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se sobre os carros. Na reunião, falamos sobre o acampamento. De acordo com o que a palavra sobre indica em cada frase, pinte os quadrinhos conforme a legenda. Então, nós temos aí dois sentidos para a palavra sobre. Amarelo indica lugar, verde indica assunto. Então, a primeira é amarelo, que indica o sentido de lugar, e verde é a segunda, que indica sobre um determinado assunto, ok? Agora, quando indica lugar, tem o sobre, que indica em cima de, e o sob, que é abaixo de.
Vamos para a página 30. Vamos lá? Então, aí nós temos algumas preposições. Agora vamos completar e numerar. Juliano saltou de alegria quando seu pai chegou. Minha mãe viajou a trabalho. Vamos usar copos de alumínio, pois são mais seguros. Minha escola fica a 100 metros da minha casa. As aulas voltarão em poucos dias. Puxa, olha aí uma interjeição. Esqueci meu lanche em casa. Fomos a Brasília passar nossas férias. A atendente conversou com o turista em alemão. Agora vamos lá, vamos numerar. No caso aí, no sentido de tempo, indica tempo. 2, lugar. Em, maneira como fala. 3, a finalidade. 4, distância. 5, a lugar. 6, de causa. 7, de material de que é feito. 8. Então, Juliano saltou de alegria quando seu pai chegou. 7, causa. Minha mãe viajou a trabalho. 4, finalidade. Vamos usar copos de alumínio, pois são mais seguros. 8, material de que é feito. Minha escola fica a 100 metros da minha casa, desculpa. Então, 5. 5, que quer dizer distância, essa preposição. As aulas voltarão em poucos dias. 1, indica tempo, esse em aí. Puxa, esqueci meu lanche em casa. Em. 2, no sentido de lugar. Fomos a Brasília passar nossas férias. 6, no sentido de lugar, esse aí. A atendente conversou com o turista em alemão. 3, maneira de como fala. A redação nós não vamos fazer, vamos para a interpretação da página 36. Nós temos aí a HQ, vocês viram aí, essa HQ tem texto, né, com imagens e texto com imagens, no caso. Texto não verbal, que são as imagens, e texto verbal, que é a escrita. Número 1. O que a personagem Lila está fazendo na primeira cena da HQ? Está mexendo com um pincel em uma lata de tinta azul. Número 2. Releia a fala de Lila na segunda cena. Tia Júnia disse que, se queremos mudar o mundo, é preciso começar por nós mesmos. Você concorda com essa afirmação? Explique. Isso aí você vai postar. 3. O que Lila faz na terceira cena da HQ? Na terceira, ela pinta seu vestido rosa com a tinta azul. Olha a mudança aí que ela já está querendo fazer nela. Número 4. Responda as questões a seguir a respeito de algumas cores empregadas nessa HQ. Letra A. A cor do vestido de Lila é considerada pela maioria das pessoas uma cor de menina ou de menino? Você pensa como a maioria das pessoas em relação a isso? Explique. Então, a cor do vestido dela é de menina. Agora eu quero saber a sua resposta. Você acha que o rosa é só para meninas? Então, você vai postar essa explicação aí para mim também. Letra B. E a cor da tinta que ela usa para pintar o vestido dela é considerada uma cor de menino ou de menina?
Quem disse que é de menino, acertou. E o que você acha sobre isso? Você vai responder e vai postar. Então, temos aí já 3 questões para vocês postarem. Em sua opinião, outra questão. Por que Lila quis pintar seu vestido? Por que ela quis pintar o seu vestido? Na sua opinião, eu quero saber. Releia a última cena da HQ. Por que a outra menina pergunta se tem tinta verde? Por quê? Porque ela foi inspirada, porque ela viu a colega pintar o seu vestido e também ela resolveu o quê? Pintar o dela, fazer o mesmo, pintando o dela. Por isso que ela perguntou. 39. Assinale a alternativa correta a respeito da história em quadrinhos. Cores. Quem marcou a última, ela apresenta imagens e palavras, ou seja, texto verbal e não verbal. 9. Como são apresentadas as falas das personagens nessa HQ? Por meios de balões de fala, né? Com balões de fala. 10. Onde mais é possível encontrar HQs? Então, ó, em gibis, revistas, blogs, livros de histórias em quadrinhos, livros didáticos também. Número 11. A HQ Cores leva o leitor à reflexão por meio de uma história divertida. Que reflexão é essa? Bom, ela leva o leitor a pensar sobre os padrões impostos pela sociedade. Porque a cor rosa é só para meninos, a cor azul só para meninos. Aí as pessoas, muitas das vezes, com esse padrão, né, desse conceito, deixam de usar as cores que gostam por causa desse padrão já estabelecido pela sociedade. E, na verdade, não tem isso. As cores, né, estão aí para a gente escolher, independente se somos homens ou somos mulheres, né? No caso, homem e mulher podem usar. Nós não temos que ficar presos a padrões estabelecidos pela sociedade nesse sentido aí, ok? Então, página 40. Nós temos aí o Nick Náusea. 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres. E isso aí é um trava-língua. Letra A. Como está a língua do ratinho nessa capa de livro? Está com um nó. B. Considerando o título do livro, por que a língua do ratinho está assim? Porque a pronúncia do título é difícil e pode enrolar a língua. Por isso que a tia falou, é um trava-língua. 41. As palavras 1, 2, 3 no título do livro indicam quantidades. Então, aí vocês leram, né, os números que indicam, cardinal indica quantidade, ordinal indicam ordem, sequência, multiplicativos indicam multiplicação, quantidades também, fracionário indica quantidade, só que é divisão. Letra D. Qual é a classificação dos numerais empregados na capa do livro da página anterior? 1, 2, 3. Qual é a classificação? Numerais cardinais. Vamos para a página 43. Vocês leram aí a anedota, agora vamos responder o que se pede. Letra A. Qual é a situação engraçada na anedota da página anterior? O caçador, resposta, o caçador achou que o guarda florestal o tivesse encontrado,
Mas o guarda florestal estava perdido havia mais tempo que o caçador. Olha aí a situação. B. Quais são os numerais que acompanham os substantivos dias e semanas na anedota? 3 dias e 2 semanas. Então, 3 e 2. C. Qual é a classificação desses numerais? Numerais cardinais, que indicam quantidades. D. Qual é a função desses numerais no texto? Que é indicar quantidades de dias e de semanas. Letra E. Por que um desses numerais está no feminino? Porque está concordando com o substantivo semanas, que é uma palavrinha feminina. Então, vemos aí que os numerais, eles flexionam, tá? No masculino, no caso, e feminino, ok? Letra A. Número 2, complete as frases a seguir com o numeral equivalente ao algarismo indicado entre parênteses. Letra A. Meu tio foi o terceiro colocado de xadrez. B. Hoje eu nadei 500 metros na aula de natação. C. Minha irmã tem 23 anos e já se formou em Direito. D. Douglas mora no 7º andar do meu prédio. E. Meu vizinho leva o cachorro para passear 3 vezes ao dia. Agora, número 3. Indique a função dos numerais das frases da atividade anterior e classifique-os. Então, na frase A, esse numeral indica o quê? Ordem. Se indica a ordem, é um numeral ordinal. B. A frase B indica o quê? Quantidade. Se indica quantidade, é um numeral cardinal. C. Indica quantidade. É o numeral cardinal. D. Indica ordem. Se indica a ordem, é um numeral ordinal. Letra E. Indica quantidade. Numeral cardinal. Número 4. Alguns numerais formam expressões que possuem sentido figurado. Leia as frases a seguir e escreva o sentido das expressões em destaque. Vamos lá? Nós já vimos isso. Toda vez que meu irmão fica sozinho em casa, ele pinta o 7. Ele faz bagunça, pintar. No caso aí, pintar o 7, no caso, pinta o 7, é no sentido de fazer bagunça. B. Na última viagem, ficamos em um hotel de quinta. Isso aí quer dizer o quê? No sentido figurado, possui o sentido figurado. E o que quer dizer aí essa expressão? De má qualidade, né? De péssima qualidade. C. Minha mãe não vai conosco porque tem 1000 coisas para fazer. Que tem muitas coisas para fazer. Aí, no caso, muitas coisas. Matemática não é um bicho de 7 cabeças. Aí, quer dizer o quê? Algo muito difícil ou assustador. Matemática não é algo muito difícil, não é algo assustador. Letra E. Minha irmã ganhou um skate de primeira. Muito bom, um skate muito bom. Bom, vocês têm aí uma receita culinária que vocês leram de fazer uma limonada refrescante. Agora vamos lá, vamos responder.
Que importância tem os numerais para as receitas culinárias como essa? Eles ajudam a especificar as quantidades e a ordem correta em que os alimentos devem ser preparados. B. Que tipo de numerais foram empregados nessa receita? Cardinais e ordinais, ok? Então, ficamos por aqui. Que vocês tenham uma tarde de descanso, ok? Beijo no coração. Tchau.